Olá, depois de um tempo aqui ausente, retorno para falar sobre uma série sobre inteligências. Hoje, mais especificamente, vou abordar a inteligência transgeracional. E nessa abordagem, vou estabelecer uma relação com o livro Torto Arado. Lendo esse livro, eu achei muito interessante trazer para essa reflexão com a inteligência transgeracional e intergeracional. É uma trama, né, que ele vai construindo nesse livro que traz diferentes personagens, todos conectados com uma família, e aí vai desenrolando essa história da família e trazendo essas informações transgeracionais e intergeracionais. O que isso tem a ver com o espaço escolar? Então, geralmente, né, a escola não traz para esse espaço ou não conhece essas histórias, essas memórias dos alunos, das famílias, dessas pessoas. E o quanto que isso impacta no processo de ensino e aprendizagem. Os próprios professores não têm um espaço para trazer as suas histórias e as suas memórias das famílias e da sua própria formação. Então, nessa primeira aula, eu gostaria de trazer um pouco essa reflexão, porque sem essa contextualização das memórias, das histórias, tanto dos professores, dos pais, dos alunos, perde o sentido, o significado desse processo de ensino e aprendizagem. Fica um conteúdo pelo conteúdo. Para que eu aprendo aquele conteúdo? Qual é a relação que esse conteúdo pode trazer para a minha vida? Por que eu estou na escola? Né? Qual é o papel da escola? Será que é uma mera transmissão de conteúdos para esses alunos? Ou esses conteúdos devem proporcionar também o autoconhecimento, a expansão da consciência de quem eu sou, qual é o meu papel? É um pouco essa reflexão que eu vou trazer para vocês aqui agora. Então, eu vou projetar aqui um slide para vocês irem acompanhando a aula. Então, a abordagem, né, é o transgeracional, né, nós vamos falar. Então, qual é a definição do transgeracional? Eu ainda estou aqui aprendendo um pouco como é que eu lido com esse slide. O que é o transgeracional? Né? A capacidade de olhar para todo o campo geracional e entender seus movimentos e entrelaçamentos, a fim de aprender com eles e escolher o que é importante ser mantido e o que pode ser deixado com gratidão por tudo. Então, se a gente pensar na questão da escola, por exemplo, quais são as memórias desses professores? Como é que foi o seu período escolar? Desde criança, quais foram as suas experiências, né? Quais foram as práticas pedagógicas? Como é que tudo isso foi sendo construído, né, na sua memória? Coisas boas, coisas não tão boas. Como é que foi meu primeiro dia nessa escola? Como é que foi trilhar, quais foram as dificuldades, os amigos, os professores que foram legais, professores que não foram tão legais, quais disciplinas eu me identifico. Então, trazer toda essa memória, essa história, nos ajuda a entender o nosso percurso e por que muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em mudar a nossa prática, fazer diferente. Será que a forma como eu percorri foi a melhor maneira? Ou o que eu posso manter de tudo que eu passei, que foi contribuição, que é interessante, e que agora o que eu não preciso mais reproduzir, o que eu posso fazer diferente?
Muitas vezes a gente reduz, né? Eu quero manter porque eu aprendi, mesmo processo de ensino, meu processo de alfabetização, porque eu aprendi assim. Será que essa maneira de aprender a ler e a escrever realmente trouxe uma expansão da minha consciência? Será que eu aprendi a ler o mundo, né, como dizia Paulo Freire, ou eu apenas decorei as letras, as sílabas, e uma dificuldade imensa em conectar essas letras, essas sílabas, construir frases, construir textos? Quanto isso foi difícil para todos nós. Eu, inclusive, me incluo nessa parte aí. A dificuldade, o meu processo de escrita foi muito sofrido, muita dificuldade para construir um texto, porque isso nunca foi trabalhado, né? Aquelas redações que a gente construía na escola, muito sem sentido, sem reflexão com a realidade. Então, como é que a gente pode, né, avançar para coisas mais profundas, né, da nossa alma, realmente? Então, continuando aqui, o diálogo, então, com esse livro, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, e aí vou trazer um pouco, assim, quais são os valores, os hábitos, os costumes e padrões que predominam nas escolhas. Vou trazer aqui dos personagens, mas aí, aproveitando para vocês refletirem, vocês pensarem um pouco sobre isso, né? Como é que isso vai sendo, né, incorporado na minha vida e que eu nem me dou conta, nem percebo. Então, pensando aqui um pouco no Torto Arado, falando sobre sistemicamente, né, abordando esse livro, todos queremos pertencer ao grupo familiar. Existe um fio invisível que mantém todos integrados. Esse fio vai sendo tecido pela lealdade que está estreitamente interrelacionada com a estrutura familiar, criando laços entre as gerações. Então, é importante a gente entender isso, né? Quais são os fios que estão sendo como se fosse uma rede, né? Entrelaçando, que nos mantém prisioneiros, às vezes, aquele sistema que nos impede de buscar, alçar novos voos, ou que, às vezes, essa rede nos sustenta para que possamos alçar novos voos. Então, olhar para isso que é interessante. Então, vamos olhar para essa escola, né? Essa metodologia que é usada, tradicional, que muito difícil de ser rompida, porque as tramas desse espaço escolar, elas são feitas para, muitas vezes, aprisionar o professor, as relações nesse espaço. Eu não posso alçar voos porque eu estou presa a um rol de conteúdos desconectados ou práticas que não mais condizem com a realidade. Então, olhar para isso, né? Refletir um pouco sobre isso. Como é que eu posso usar essa trama que sustenta tudo isso para ser um trampolim para eu alçar voos, e não para me aprisionar a um modelo já ultrapassado que não atende mais os interesses dessa nova sociedade. Então, vamos para o nosso próximo slide. Então, aqui, o que eu trago, né? Qual é o modelo padrão
que o livro traz. Olhando para a perspectiva transgeracional, então ele traz uma realidade socioeconômica do Brasil agrário, predominância do coronelismo, exploração da mão de obra, violência, né, muita violência nessas relações. Então, quando hoje a gente fala assim para essa escola, a violência nesse espaço escolar, ela apenas está refletindo hoje uma violência que sempre existiu nas relações de trabalho, nas relações familiares, enfim, as relações na sociedade. Então, o livro traz, né, quais os valores, os hábitos, costumes e padrões de comportamento trazido. Então, o que eles trazem aqui? Em relação transgeracional, é esse modelo econômico agrário, trabalhadores rurais, meeiros, violência nessas relações de trabalho, isso o livro retrata muito bem, o coronel e os trabalhadores, é uma relação de violência muito grande, e como é que eles vão tecendo essa rede de apoio para que possam sobreviver, não com o objetivo de mudar, mas de sobrevivência. E uma violência também nas relações familiares que ele traz, né, chamando atenção para isso. E na relação intergeracional, o que você percebe ali? Aquele padrão da família e os filhos reproduzindo esse modelo. Então, os filhos também cuidando da terra, aprendendo, né, a mexer com a terra, a se relacionar com a natureza, entender as estações, quando cultivar, quando arar, quando plantar, quando colher, como colher. Então, são valores, padrões e costumes arraigados para aquele modelo econômico agrário. E que romper com isso, né, é romper com essa rede de apoio. Então, como é que eu faço para alçar voos? Então, trazendo isso para o espaço escolar, esse modelo de escola atendeu a uma demanda de um período, de um modelo que funcionou por um período. Não vamos negar isso, né? Ele funcionou para um período. Mas agora, qual é a realidade dessa escola? Qual que é a nossa sociedade hoje? Ela é totalmente diferente. Demanda outros aprendizados. Então, como é que eu trago aquilo que nós aprendemos e que nos dá essa sustentação para novos voos, para que eu possa dialogar com esses alunos que estão chegando agora nesse espaço escolar. Como é que eu faço isso, né? Então, quais são os valores de uma época e que agora é importante mantê-los? E quais são os valores dessa época que agora não tem mais sentido manter? Então, a ética, a moral, né? Ela permanece de um respeito ao outro, a diversidade, a amorosidade. Então, isso são valores que não importa a época. Mas hábitos, costumes que nós tínhamos antes, por exemplo, em sala de aula, era permitido castigos, punições, né? Metodologias que prioriza a memorização e não o aprendizado. Então, é possível mudar isso hoje, fazer diferente? Desde o século XIX, nós temos pesquisadores, que é possível realizar um processo de aprendizado diferente, mas que essa escola ainda resiste
a esse modelo tradicional de aprender por meio da memorização apenas e não da compreensão. Eu, por exemplo, para eu aprender, eu preciso explicar, fazer, realizar, colocar em prática. Aí eu consigo reter a informação. Cada pessoa aprende de maneira diferente. Então, é importante hoje olharmos para isso. E na questão intergeracional, os filhos hoje, né, estão buscando ou não estão buscando. O que esses jovens hoje estão querendo? Eles precisam ser escutados. O que eles querem, né? Aquele modelo, né, de família, de sociedade, atende a essas necessidades desses jovens hoje? Eu não acredito que esteja cumprindo, né? Justamente por olhar para esses jovens e perceber o quanto que eles estão sofrendo, perdidos. Esse livro também traz, né, a religiosidade, o fato, o Zeca Chapéu Grande, que é o personagem que vai perpassando, né, vai alinhavando toda a história do livro, é muito interessante porque nessa relação com a terra, com a natureza, ele traz aprendizados, né, das plantas, de como é que ele pode fazer as curas, e traz também um sincretismo religioso. Da mesma forma que você percebe festas católicas, você também percebe o candomblé presente no cotidiano, né? O uso de ervas medicinais. Então, é essa integração que esse personagem, e vai trazendo isso também para a família. Eles vão se apropriando dessas informações, desses conhecimentos, desses valores, dessas crenças, né, para o seu cotidiano. Então, isso é muito importante a escola conhecer, né, sobre essas memórias, essas histórias, esses valores dos seus alunos. Como é que eu uso isso para trazer dentro do espaço escolar, para que seja incorporado na prática pedagógica todo esse conhecimento. E aí eu finalizo aqui, assim, como é que um personagem consegue usar esse apoio, essa rede de apoio, para alçar um voo, voltar depois para o mesmo lugar, só que de um lugar diferente. Uma das filhas do Zé, a Bibiana, ela foge com o namorado, que é o Severo, e tem como a perspectiva romper, né, com essa relação de semi-escravidão que a família vivia. Então, inicialmente, né, provoca um rompimento nesse fio de lealdade. Só que eles conseguem retornar, ela como professora e ele como sindicalista, fazendo um trabalho de conscientização dos trabalhadores, para que eles entendessem, tem o sindicato, uma forma de proteção desses trabalhadores. Não vou contar aqui o final da história, porque talvez pessoas não tenham lido ainda, mas é possível a gente buscar fora dessa fidelidade, essa lealdade escolar ou familiar, sem perder esse apoio. Porque em nenhum momento eles negam a relação familiar. O que eles estão negando? Essa relação de semi-escravidão, e buscando uma nova possibilidade, uma nova perspectiva. E é isso que é interessante no livro e que gostaria de trazer para nós, educadores, como podemos alçar novos voos, sem perder a nossa identidade, né, a nossa relação familiar e esse espaço de relação na escola.
Então, por hoje é só, gratidão.